sobre Xuxa, porém Estado atestado fica prejudicado. Em declaração de líder, a bancada do Novo, com a palavra, vereador Marcão. Bom dia, colegas, bom dia, presidente, nobres vereadores. Eu queria começar minha fala parabenizando o vereador Rafael Bueno pelos dados que ele trouxe. E não me surpreende, vereador, a questão dos leitos que o Estado disponibilizou, que o senhor falou em 10 leitos, se não me falha a memória, e o município que, enfim, acabou indo atrás da maioria dos leitos. A gente vê o governador fazendo movimentos aí bastante expressivos, dizendo que ele é o responsável pela criação de leitos no Estado, enfim, mas a gente vê que não é bem assim que a coisa aconteceu, né? Então, é bom que o senhor trouxe esses dados até para restabelecer a verdade. Então, no primeiro momento, eu queria chamar a atenção dos colegas que a gente vai acabar não resolvendo o problema da saúde com esse lockdown implementado aí, e a gente vai acabar criando um outro problema, né? O problema econômico. Eu reuni alguns estudos, e se vocês acharem interessante, eu posso passar para vocês. Já há um ano de pandemia, nós estamos tomando medidas aqui no Estado que a própria OMS diz que não são mais recomendadas, né? O diretor da OMS, então, ele diz, Tedros, que é o Tedros Adhanom, que é o diretor da OMS, diz, Tedros incitou os países para que reforcem outras medidas, incluindo ampla testagem e rastreio de contatos, para que possam reabrir com segurança e evitar futuros lockdowns. Então, é isso também que o vereador Rafael Bueno trouxe, e estava aqui na minha listagem aqui que a gente ia falar, a questão dos testes. Eu também recebi denúncias de 15 dias que estão demorando para chegar esses testes, e a gente tem aqui uma escolha que foi feita pelo governador, que a gente sabe, foi uma escolha, o dinheiro não era, os cerca de 2 bilhões que vieram, o dinheiro não era para ser destinado diretamente à saúde, era para ser uma compensação de ICMS, que ele poderia fazer de livre escolha essa destinação do dinheiro, mas, infelizmente, ele decidiu colocar a folha de pagamento em dia. Continuando, então, com a vasta literatura que a gente tem um estudo do Centro de Pesquisa da Universidade de Toulouse, na França, que comprova que essas medidas de lockdown não funcionam, não tem qualquer tipo de resultado, elas não funcionam, isso está na Universidade de Toulouse. Mas, o último teste que a gente tem mais recente, e a gente pode dizer que é um país bastante próspero nesse sentido, inclusive a vereadora Denise já citou Israel, a gente tem uma pesquisa que saiu agora, em janeiro de 2021, na The Economist, que diz o seguinte, internações hospitalares por casos graves de doença despencaram 26% entre a população idosa, que foi vacinada. Já na faixa etária entre 40 e 59 anos, que estava em lockdown, mas não foi vacinada, as hospitalizações cresceram 13% no período. A revista conclui, o programa de vacinação, ao invés do lockdown, é a causa mais provável do sucesso israelense. Então, só para concluir, voltando aqui, então, a questão de vasta literatura, quando a gente escuta o governador, e eu tenho ficado atento às lives do governador, até para a gente tentar entender o porquê que a gente vem tomando tais medidas, ele nunca citou algum estudo que diga que lockdown funciona, nem da Universidade de Toulouse, Cambridge, Oxford, nada. E eu me detive a procurar esses estudos na internet, estudos mais recentes, não lá no começo da pandemia, porque errar é humano, nós sabemos, mas persistir no erro é uma burrice. Então, a gente está criando, pessoal, um outro problema, um problema muito sério, econômico, nos setores que estão sendo prejudicados aqui. Tá? E hoje nós criamos 3 castas na nossa sociedade. A gente tem os que ficam em casa e recebem, a gente tem quem trabalha para servir quem fica em casa, recebendo, e a gente tem quem está proibido de trabalhar e de receber, que no caso é o meu caso. Imaginem vocês, na vida de vocês, nos compromissos de vocês, nós, vereadores, recebemos agora, dia 28 de fevereiro, o nosso ordenado justo por termos trabalhado. Mas imaginem vocês, proprietários de alguma loja, de algum comércio, de alguma quadra esportiva aí, não tendo de onde tirar receita para pagar os seus funcionários. E não existe qualquer tipo de meio campo, de meio termo. Nós perdemos essa sensação de ter um meio termo. Eu fiz um vídeo na minha loja, não sei se algum de vocês acabou vendo, que a minha loja transita entre 8 e 10 pessoas ao dia. Normalmente, uma pessoa por vez. Então, qual é o estudo que o governador usou
para fechar o comércio. A gente tem esse estudo? Eu procurei e não achei. Em nenhuma das lives ele cita. Então, nós estamos, nesse momento, usando um conhecimento que já foi totalmente descartado pela OMS, pelas faculdades, pelas universidades, por uma pesquisa em Israel, que diz que isso não funciona. Nós estamos dando placebo para um problema grave e estamos criando um outro problema, que é o problema econômico. Então, eu queria passar para vocês, eu estou... A parte, vereador. Eu já concedo bem rapidinho, só para eu passar aqui. Eu estou num grupo, junto com o vereador Scalco, de comerciantes, né? Todos desesperados, como eu estou neste momento, e a gente trazer algum meio campo aqui para essa situação. E aqui é bom que se diga, esse tipo de medidas não influenciariam em nada, como já foi amplamente comprovado na questão de aumentar os casos de Covid-19. Por exemplo, um cliente por loja, né? Um cliente por loja, entra passa o álcool, está de máscara, faço a compra. Eu vou dar um exemplo aqui, vereadora Denise, se tu me permite. Você que tem um menino pequeno, sexta, sábado vai ter 13 graus a mínima, vereadora Denise. Tu sabe como as crianças crescem, né? Quando dá o primeiro frio, tu vai lá abrir o guarda-roupa do teu filho, dizendo propriamente o meu caso, não vai ter roupa para ele. É assim que as mães fazem. Quem tem bebê a cada 2 meses, o vereador Rafael Bueno tem um bebê dentro de casa, ele sabe que perde a roupa muito rápido. Então, a gente precisa encontrar um meio campo, um meio termo, né? Então, um cliente por vez, marcando horário, né? Marca o horário, a fiscalização passa lá, tem um cliente com horário marcado, né? O take away, né? Passa, liga, pega na loja, e também a gente sabe que às vezes a questão de um moletomzinho, uma térmica, às vezes o frete acaba saindo mais caro do que propriamente o produto. Então, pega na loja, né? Daqui a pouco, essa medida eu sou contra, mas, enfim, de segunda a sexta, eu acho que quanto mais a gente reduz o horário, mais acumulação dá. Então, que a nossa Câmara possa se preocupar com esses caxienses que estão passando também desespero, né? Se tivesse um estudo do governador, qualquer estudo, que me dissesse, não, o comércio é o principal foco de contágio de Covid, ou tem foco de Covid no comércio. Ok, eu seria o primeiro a defender que não se abrisse, mas não existe esse estudo. Eu estou tentando trazer racionalidade aos colegas que entendam que não é criando outro problema que nós vamos resolver um problema, né? O vereador Rafael Bueno falou das testagens, volto a lembrar, isso deveria ter sido métrica desde o começo. E hoje, vereador Rafael, não existe o problema que existia lá atrás de não existirem testes. Hoje existem testes disponíveis. Eu fui na Unimed e fiz um teste. Demorou 2 horas, Rafael. Então, é inaceitável que se demore 15 dias para se ter testagem, né? Deveria ter barraquinha no centro, pegando as pessoas e testando elas, né? Para a gente isolar esses casos. Não é sacrificando a nossa economia que a gente vai resolver o problema. Eu vou conceder os apartes, só queria lembrar antes que a Coreia do Sul tem 30 mortes por milhão e lá não houve lockdown. E o que houve? Testagem em massa, dioturnamente, população sendo testada, né? Então, imagina o vereador Rafael com Covid, né? Demorou 15 dias para vir. Imagina se tu fosse assintomático, vereador, quanto teria passado para as pessoas que você convive. Então, é inaceitável esse ponto aqui. Quem é que me pediu a parte, perdão? Vereador Acho que o primeiro foi o Bressan pediu Cadore. a parte. Posso? O Cadore? O Bressan, acho que foi quem pediu primeiro. Foi tu, Bressan? O Cadore. Cadore, então Cadore. Rapidamente, só tem 1 minuto, Cadore. Só pontuando o meu posicionamento sobre a vacina. Eu acho que no momento a prioridade é buscarmos vacina. Os testes são importantíssimos, não vamos discutir isso, mas a prioridade é vacinarmos a população em massa. E aí vem aquilo que eu cobro do governo federal também, uma política mais efetiva na busca da vacina. A mesma cobrança eu faço ao governo do estado e a mesma cobrança eu tenho de lá. Nós temos que buscarmos a vacina.
eu acho que é a grande solução. Senão, esse problema vai perpetuar por esse ano e talvez para 2022. Então, eu só quis fazer essa pontuação de que a vacina, no meu ponto de vista, é a grande prioridade. Vereador Barreto, só rapidinho, 15 segundos. Obrigado, vereador, pela parte. Eu, assim, me solidarizo a todas as palavras do senhor até o momento, tá? Tenho certeza absoluta que essa bandeira preta, e não é lockdown, como estávamos falando, mas é quase um lockdown, isso é ridículo. Nós estamos acabando com todo o nosso comércio, nossos serviços em Caxias do Sul, principalmente por isso. E nós sabemos que isso aí não dá certo, não é o caminho, tá? E eu não me sinto, só para concluir, não me sinto com nenhum direito de tirar o direito das pessoas poderem ir e trabalhar. Então, nesse sentido, vereador Marcon, tem todo o meu apoio. Nós podíamos fazer, se fosse o caso, um documento contra essa bandeira preta, que é ridículo nesse momento, e nem a gente mais aguenta, né, dar tanta explicação. Obrigado pela parte, vereador. Para concluir, então, senhor presidente, obrigado pelos apartes. A gente tem que sim, eu concordo contigo, vereador Bressan, fazer um documento para entregar junto ao governador, que a gente entregue medidas de meio campo, que a gente não sacrifique de forma irreversível os setores da nossa economia. Então, eu agradeço as contribuições aí do vereador e vamos conversar sobre esse documento. Obrigado, senhor presidente. Em declaração de